Amém. Amém. Graças a Deus. Nosso coração é de gratidão. O Senhor tem feito muitas coisas dignas de louvor no nosso meio. Mas eu acho que o nosso louvor ele tem que ser constante, porque as coisas que nós sabemos que Deus fez são muitas. E as coisas que nem percebemos que o Senhor fez, os livramentos que a gente nem nota que aconteceram, são muitos mais. É por isso que a vida do cristão, a vida do Filho de Deus, é uma vida de louvor constante. A gente não sabe tudo que Deus fez. E a gente louva Ele mesmo assim. Muitas coisas nem chegam ao nosso conhecimento, não é? O Senhor nos livra de muitas guerras que a gente nem lutou. A gente não lutou. A gente ganha uma vitória e nem sabe, não é? Eu queria, hoje, nessa manhã, os irmãos sabem, pelos domingos, nós temos nos voltado para os princípios da nossa fé, falado daquelas coisas que são basilares da nossa caminhada cristã, sobre as quais, os trilhos sobre os quais a nossa vida segue e os marcos que nós não podemos mudar. Muitas coisas mudam com o tempo, a cultura muda, a aparência das coisas muda, o jeito de tocar e de cantar, as músicas que a gente canta, muita coisa muda, muita coisa vai mudando. Mas algumas coisas não podem ser mexidas, algumas coisas são princípios seguros sobre os quais nós construímos o nosso relacionamento com Deus, construímos o nosso relacionamento com os irmãos, e essas coisas são fundamentais, irmãos, serem conhecidas, entendidas e praticadas. É por isso que nós temos gastado esse tempo, que é um tempo muito precioso. A gente percebe que o domingo de manhã é um tempo nobre, digamos assim, da vida da igreja, porque é o tempo da mutualidade dos irmãos. É o tempo em que os irmãos vão compartilhar as suas experiências publicamente. No sábado a gente tem o tempo do compartilhar nos pequenos grupos, mas não é para toda a igreja, né? É para aquele grupo que está com você. Sacrificar esse tempo do domingo para trazer uma outra mensagem só vale se for algo muito importante, algo muito essencial. Afinal, a voz da igreja é uma voz santa que nós queremos ouvir. Não queremos desestimular os irmãos. Peraí que bolso de músico é cheio de traquitana. Então, se balança minha calça, cai 5 paletas. Minha esposa que lute depois para achar essas. Desentupir a coitada da máquina que fica cheio de paleta depois. E aí é verdade. Minha esposa sabe que é verdade. Mas o ponto que nós queremos trazer essa manhã, talvez possa ser entendido como um complemento àquela palavra que foi falada no final de semana dos pais. Os irmãos lembram que a gente teve aquela comunhão sobre paternidade com o irmão Marco Melo. Foi muito preciosa. É difícil você querer acrescentar alguma coisa do que foi compartilhado ali. De tão especial, tão incrível que foi aquele tempo. Foi uma alegria para a igreja receber o irmão e para ele também. Ele manda cumprimento a todos os irmãos e disse que ficou muito feliz de desfrutar conosco, de cantar a música velha, porque a gente aqui no Guará tem essa tradição de cantar hino antigo e ele cantou hinos que fazia muitos anos que ele não cantava. Mas há algo importante a ser falado hoje, que é a respeito de pais que escolhem ser modelos para os seus filhos. E quando a gente fala aqui de pais, a gente está falando de várias instâncias. Embora imediatamente essa palavra possa ser aplicada a pais, mesmo de carne, a liderança da igreja atua como pais, muitas vezes, como mães dos irmãos. Os irmãos mais velhos e mais sábios da igreja, que a gente olha como modelos, podem ser considerados como pais e mães. Há muitas situações em que não há um pai homem, há uma mãe que cuida de uma família e que se responsabiliza sozinha por educar, prover, cuidar, amar e dar um coro, quando necessário, nos filhos. Às vezes há jovens mais velhos que se tornam referência para os jovens mais novos. Então, atuam também como pais. Às vezes você não conhece a pessoa, mas você vai dar um cuidado que um pai deveria dar para ela através de uma oração ali na tenda, né, Vinícius? Quantas pessoas carentes de um referencial, carentes de um modelo, irmãos?
o mundo tem rumado numa direção cada vez mais individualista, materialista e individualista, e que só importa as suas necessidades imediatas, os seus prazeres imediatos. É difícil uma pessoa hoje que queira deixar um legado, que queira deixar uma herança, que trabalhe pensando na próxima geração. Há um desespero por parte das pessoas, há um sentimento de que tudo vai ruir, não vale a pena. Vale a pena gastar toda a riqueza agora porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Quando se tira o elemento da eternidade, a esperança da vida eterna, da vida de alguém, e não estou dizendo da crença profunda, mas eu estou dizendo assim, quando você para de olhar que tudo que você faz ecoa para uma vida eterna, e você começa a olhar só para o seu prazer de agora, só para as suas necessidades de agora, mesmo que você ainda creia. Não, eu creio que depois que eu morrer eu vou me encontrar com Cristo. Mas quando isso deixa de ser a sua prioridade, você para de olhar para isso como a coisa mais importante que nós temos não é a vida aqui, mas é o legado que nós deixamos para a eternidade. São os filhos que nós cuidamos. A gente não acumula riqueza para ser rico, a gente acumula riqueza para que os nossos filhos tenham riqueza. A gente não edifica uma igreja para a gente desfrutar, a gente edifica uma igreja para que os nossos filhos tenham um lugar onde se abrigar no dia mau. A gente não labora na palavra para a gente ficar mais inteligente, não, é para instruir os irmãos e para deixar um legado de pessoas que amam Jesus por conhecê-lo na palavra. É por isso que é tão danoso para você e para mim largar o arado. Sabe aquela metáfora que Jesus usa, né? Quando um trabalhador pega no arado, ele não pode olhar para trás, ele tem que seguir em frente. Porque se você deixa um pouco o ministério que Deus te deu, se você solta um pouco o peso da responsabilidade, se você pede férias, é capaz de você gostar tanto do seu conforto e perceber que a vida comum é tão boa, é tão bom, irmãos, não ter que cumprir certas coisas. É tão bom não ter que ser uma referência. É tão bom poder ficar sozinho na sua vida comum, sem ninguém olhando para você, sem ninguém te cobrando das incoerências que você comete. Porque uma das coisas que os filhos mais fazem é nos cobrar, às vezes verbalmente, e às vezes sem falar nada, só com aquele olhinho brilhante para cima de você, assim, ó. Eu sei o que você fez no final de semana passado. Eu sei que você me falou uma coisa e você fez algo diferente do que você me falou. Eu tô te vendo, cara. Eu queria ler um versículo para os irmãos que me iluminou muito ontem. Eu quero agradecer o Pandão por ele me lembrar desse versículo e vou dizer para ele que eu vou cobrar ele depois, porque ele está se tornando pai, então a Aurora, o milagre da Aurora está para nascer e aí a gente vai cobrar ele depois disso, tá? Pandão, essa é para você. Então Jesus lhes disse, João, capítulo 5, versículo 19. Produção, mete para a gente ali no telão, por favor. Eu estou lendo na NAA, João 5, versículo 19. Enquanto a gente está providenciando, eu vou ler aqui para os irmãos, porque o tempo aqui é... Eu sou sempre cobrado porque eu falo demais. Então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Quem é que está falando isso aqui? João capítulo 5. Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Jesus está falando que ele só faz as coisas porque ele viu Deus Pai fazendo. Se tem alguém que eu acho que é capaz de iniciativa própria, que é capaz de autocriatividade, que é capaz de conseguir pensar no que fazer e como fazer de uma maneira correta, é Jesus. Concorda comigo? Jesus é capaz de fazer as coisas. Totalmente. Mas ele diz aqui, isso aqui saiu da boca dele, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Jesus, que era Deus, escolheu seguir um modelo. Seguiu aprender com alguém além dele.
E conforme o Pai é, Jesus é. O Pai cura, não cura? Então o Filho também cura. O Pai, Deus, ensinava. Então o Filho fazia o quê? Ensinava. A fruta não cai longe da árvore. E tal qual nós somos, assim serão as pessoas que nós cuidamos. Sejam os nossos filhos, que é o modelo mais imediato, mas sejam as pessoas que olham para nós como uma referência. Jesus aqui, ele fala de um pai que o ama. E porque o pai o ama, mostra tudo o que ele faz. Pais, líderes, mestres, eu não sei em que posição você está, mas receba essa palavra para você, porque se o Senhor está falando, ela é para você. Você é referência para alguém. E se você não ama essa pessoa, você esconde as coisas dela. E você trabalha o conceito que a gente chama na programação de black box, né? Caixa escura. Como é que ela funciona? Você entrega uma demanda para o programa e ele te entrega uma resposta. Você nem sabe como é que ele processou, é ou não é? Não tem esses esquemas de inteligência artificial? Você não entende como é que ele processou, você só faz a pergunta. Ele te entrega alguma coisa. Tem líder, tem pai que é assim. É uma caixa preta, mano. Você chega com um problema com o cara, ele fala assim, toca pro pai que o pai resolve. Aí ele sai e volta com uma resposta. Aí você fala assim, pô, muito bom, muito bonito que você chegou com uma resposta. Obrigado, mas eu queria aprender como faz. Não só o que faz, mas me ensina. Meu carro quebrou? Eu quero saber aonde que leva, não me traz consertado. Entende? Nós somos carentes de modelo. Jesus, que era Deus, que sabia curar, sabia ensinar, sabia resolver, falou assim, não, eu vou ao Pai. Irmãos, quantas vezes nos evangelhos vê que Jesus sumiu? Jesus sumiu. Para que Jesus sumiu? Todo mundo procurando por ele, Jesus sumiu. Foi fazer o quê? Subiu ao monte para orar. Jesus estava andando com 200 calangos atrás dele. Um bando de pobre de pé de chinelo, mal acabado, que ele tinha chamado para andar com ele. Aí ele sabia quem era bom e quem não era, quem prestava e quem não prestava, porque ele conhecia todo mundo. Mas quando ele foi escolher os 12, ele passou a noite inteira em oração diante do Pai. Aí ele desceu e chamou cada um pelo nome. Você acha que precisava? Para pensar. A gente conhecendo Jesus e colocando Jesus no lugar que é de direito, o primogênito da criação, o princípio, o molde mestre pelo qual Deus fez toda a humanidade. A palavra encarnada de Deus subiu num monte para pedir conselho para Deus. Ele foi pedir conselho para Deus, não tinha ninguém acima dele. Ele é Deus, né? Ele foi pedir conselho. Quanto mais nós, irmãos, precisamos de duas atitudes olhando para Jesus aqui nesse trecho. Primeiro, precisamos nos aconselhar uns com os outros. Precisamos reconhecer que há autoridade sobre nós, que Deus colocou modelo sobre nós, mas também precisamos entender que nós somos modelo para alguém e conforme nós somos, assim será a igreja. Nós reproduziremos pessoas semelhantes a nós. Se nós somos indolentes, assim serão os irmãos. Se nós não assumimos responsabilidade, assim serão os irmãos. Se nós não lemos a palavra diariamente, assim serão as pessoas que convivem conosco. Se nós não nos esforçamos nos serviços, os irmãos serão assim. E não há como fugir disso, porque isso é um princípio do Senhor. Ele não cria do nada depois que ele criou tudo. Ele escolheu encarnar e ser modelo. Ele escolheu colocar apóstolos na liderança da igreja lá no primeiro século. Falou assim, conforme eles são, todos os irmãos vão ser. Aí quando eles brigavam, a igreja brigava também. Quando eles se desentendiam, a igreja se desentendia também. Nós somos conforme os nossos modelos. Então é necessário que se quebre um ciclo. Muitas vezes nós vamos ter que quebrar ciclos. Eu sou uma pessoa que cresceu sem contato com meu pai, depois de determinada idade. E, portanto, eu fiquei carente de modelo de pai na adolescência. Por causa disso, não só eu, mas muitas pessoas
desenvolveram uma série de deficiências. Especialistas afirmam, e aqui não vou mencionar quais são, mas especialistas afirmam que são 4 as principais dificuldades de uma pessoa que cresceu sem poder se espelhar num modelo paternal próximo. 4 dificuldades. Eu não quero enfatizá-las, mas eu gostaria que vocês analisassem. Primeiro, dificuldade de definir uma identidade pessoal. É alguém que constantemente muda de gostos, constantemente muda de interesses, não consegue levar as coisas ao final, está sempre mudando. Uma hora anda com os skatistas, uma hora anda com os góticos, uma hora anda com os coloridos, uma hora anda com os pagodeiros. Por quê? Não sabe quem é. Nós, como líderes, definimos a identidade das pessoas que nós cuidamos. Nós, como pais, definimos a identidade dos nossos filhos. Nós dizemos para eles quem eles são. Uma responsabilidade que nós temos é chegar para os nossos filhos e dizer assim, você é isso. Aí ele vai falar assim, mas eu não quero ser isso. Eu falo, olha, o que você quer, você vai decidir lá na frente. Agora, o caminho que eu estou te ensinando é esse. Anda comigo. Anda comigo, cola comigo aqui. Se der ruim, vai dar ruim junto. E nós vamos resolver o problema junto. Você tem que definir a identidade das pessoas. As pessoas não sabem quem são. Não espera que vai surgir no coração do jovem uma identidade própria. Ninguém nasce de chocadeira. Todo mundo quer parecer com o pai e com a mãe. E quando falta pai e mãe, falta identidade pessoal. E você fica inseguro a respeito de quem você é. Talvez nós aqui soframos de algum tipo de orfandade. E por isso a nossa identidade pessoal é frágil. E a gente vai atrás de todo o rabo de doutrina que aparece. Todo o vento de doutrina que sopra, qualquer líder que fala um blá blá blá, você olha no Instagram e fala, nossa, esse cara falou um negócio que eu gostei, vou seguir ele. Ah, esse cara falou um negócio que eu gostei, segui ele. Não, por quê? Porque te falta identidade pessoal, qualquer um se torna seu líder. Você precisa saber quem é e quem define isso. Quem ama você, se preocupa com você e tem autoridade para falar na sua vida. Se te falta um pai de carne e osso, assuma alguém para cuidar de você e cobre dele. Ou, me ajuda a definir quem eu sou. Você é o meu modelo. Tenha coragem de falar isso. Pode ser um irmão, pode ser alguém que cuida de você. Segunda coisa, carência de aprovação. A pessoa que não tem um referencial paterno próximo, constantemente está fazendo coisas para agradar os outros. Constantemente está mudando de aparência. Constantemente está mudando de interesses. Porque quer agradar os outros. Porque faltou afeto. E se você é pai, se você é mãe, se você é líder, seja afetuoso, seja carinhoso, abrace, beije, seja gentil, amasse aquele pitotinho que você leva, aquela pitotinha, diga para ele que o ama. Cheira o cangote dele. Dá carinho, porque faz falta, faz muita falta. Faz muita falta. Você nunca se sente amado. E você está fazendo tudo o que pode para agradar todo mundo. E parece que nunca é o bastante. Falta de paternidade próxima. Terceira coisa, instabilidade emocional. Quando uma criança é deixada sozinha para decidir demais, ela nunca consegue segurar suas emoções. Ela nunca está tranquila. Crianças não devem decidir demais. Adolescentes não devem decidir demais. Você dá um celular na mão do seu filho e falar para ele decidir o que você vai assistir aí na Netflix é colocar ele sob risco de instabilidade emocional. Porque ele não sabe decidir. Ele não foi criado para decidir nessa idade. Ele não deve decidir. Você deve decidir para ele. Ah, meu Deus, pedagogia pós-moderna. Venham falar comigo aqui. Tem muitos exemplos por especialistas, pessoas secularistas, pessoas que estudam isso, nem creem em Jesus, nem sabem que Jesus existe. Mas eles falam, não pode deixar a criança decidir demais. Não pode deixar o adolescente decidir demais. Porque isso causa insegurança. Nós decidimos. Nós somos adultos. E mesmo assim a gente erra. Só que quando a gente erra, a gente tanca as consequências dos nossos erros. Ah, ele escolheu errado, agora vai pagar. E vai terminar até limpar o teu nome. Não é? Não é assim que é? Como é que é? Ver o SPC na tua casa porque decidiu comprou a guitarra errada. E agora? Tá pagando uma guitarra caríssima que não serve para nada. O que você vai fazer com ela?
pagar o boleto. Senão, vão vir te tomar a tua casa, por causa de uma guitarra, Deus me livre. É um exemplo extremo, mas se for uma Gibson, pode acontecer. Graças a Deus eu não tenho Gibsons. São inúteis e caras. Instabilidade emocional, insegurança. Por quê? Você não tem idade para decidir. Você é uma criança. E você não pode cobrar isso dela. Assim como muitas vezes os irmãos que são novos na fé precisam ser guiados pela mão e ensinados, porque eles não estão prontos para decidir muitas coisas. E se eles te procuram para ter comunhão, é porque eles estão olhando para você e falando assim, olha, eu quero me sentir seguro naquilo que você me aconselha. Talvez tenha um amigo seu do trabalho que seja assim, te procura, porque faltou paternidade próxima. Ele está olhando para você e falando assim, cara, aquele ali pode ser um amigo para mim. Eu me sinto seguro quando eu estou perto dele, mesmo que ele decida por mim. Mesmo que eu perca um pouco a liberdade, mesmo que eu tenha que brigar um pouco, mas está me dando segurança. Sejam segurança para as pessoas que vocês cuidam. E último ponto, insegurança e ansiedade a respeito dos recursos. São pessoas que têm dificuldade para administrar dinheiro e recursos, capacidades. Porque quando falta um modelo, um referencial de como administrar as riquezas, as pessoas não sabem o que fazer com o que chega, gastam demais ou estão sempre inseguras a respeito de se vão ter ou não. Onde que nós, que estamos carentes de modelo, podemos encontrar todas essas coisas? A gente tem que fazer igual Jesus. A gente tem que subir no monte e orar. Mas a gente também tem irmãos e irmãs que podem nos dar essa segurança. Quando um jovem se aproxima de você e te pede ajuda, ele desceu de um pedestal de orgulho muito alto. Porque o jovem, em geral, ele não quer admitir que ele precisa de ajuda. Quando uma pessoa te pede ajuda, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, quando alguém olha para você e fala assim, cara, eu sinto paz quando eu estou perto de você. Você fala de Deus para mim e isso me traz paz. Essa pessoa teve que vencer uma barreira de orgulho muito grande para poder dizer isso para você. Nós temos a tendência a querer ser autossuficientes, a não precisar de ajuda. E parece fraqueza você pedir ajuda. Parece fraqueza. A gente é ensinado a não ser fraco. Até biologicamente, demonstrar fraqueza é abrir porta para o predador vir te papar. Então você não fala que está fraco, você não fala que está doente, você não fala que está carente. Você não admite essas coisas. Quando a gente admite, é porque a gente confia de verdade. Assim como Jesus aqui. Ele podia enfrentar os mestres religiosos da época. Você acha que é pouca ousadia que Jesus teve aqui? Com quem ele estava falando? Com quem mandava. Ele estava falando com quem mandava. Ele estava falando com quem podia abrir e fechar a porta do templo. Quem podia chamar os guardas para prendê-lo. Ele estava falando com as autoridades da época. Ele chegou e falou assim, ó, meu pai fez, então eu posso fazer também. Ah, você não pode vir pregar isso aqui. Não posso? Meu pai deixou. Meu pai deixou, eu vou fazer. Só tem autoridade, só tem segurança quem tem comunhão com um pai presente. E se você tem irmãos que são essa pessoa na sua vida, dê graças a Deus e tenha comunhão. Se você tem o seu pai, sua mãe, valorize. Eu sou meio desnaturado, eu não ligo muito para minha mãe assim, eu ligo poucas vezes na semana, mando mensagem, porque eu sinto muita saudade dela. E é difícil a distância que eu tô dela. E sei que ela está enfrentando várias dificuldades, e eu também aqui, e aí a gente não se fala muito, que a gente não quer dar trabalho um pro outro. Mas eu sinto saudade, eu sinto falta da minha mãe. Pô, minha mãe é um gigante, cara. Minha mãe criou eu e minha irmã sozinha. Pega qualquer macho aí e bota no bolso. De verdade. Dona Teresa é um herói. A gente sente saudade. Aqueles que já perderam os pais, aqueles que já perderam as mães. A referência que é algo que nunca vai ser substituído. Nunca. Não existe nada que seja colocado no lugar. Aqueles que perderam líderes que amavam, pastores que amavam.
aqueles que se afastaram daqueles que amavam. Como é difícil colocar alguém no lugar, é um buraco. Não é? Mas tem uma coisa que você tem que louvar. Se todos os homens falharem com você, se todas as mulheres falharem com você, se você for deixado sozinho, existe alguém que nunca vai ter vergonha de te chamar de filho. Que vai te botar debaixo da asa e falar assim: vem comigo, eu te garanto. Anda perto de mim e eu vou te proteger. Quantas vezes, irmãos, nós esquecemos que para além de todo referencial humano, existe alguém no trono que está preocupado conosco, que tem uma atenção especial conosco, que quer nos amar, que quer nos garantir. Ele quer nos conferir uma identidade. Ele quer te dizer quem você é. Deus não tem dúvidas a respeito de quem você é, não. Se você chegar para ele e perguntar, Senhor, quem eu sou? Ele fala assim, você é isso, isso e aquilo. E para você chegar aqui, você tem que fazer isso. Deus tem certeza, porque Ele te fez. E cada coisa que você é, Deus escolheu fazer. Ele não errou quando te fez. Deus não errou. Olha, bem para mim. Isso aqui não é papo de coach emocional, não. Isso aqui é Bíblia. Deus escolheu você como você é. Ele fez cada coisa em você. E cada coisa no seu coração tem um propósito nas mãos de Deus. Talvez hoje você não entenda, mas anda na presença dele e tudo vai fazer sentido. Deus pode te dizer quem você é. Segunda coisa, você não precisa da aprovação dos homens. Porque os homens são instáveis, egoístas e só se importam consigo mesmo. Mas Deus ama você. E se você estiver carente de aprovação, vá ao Senhor. Se Ele te aprovar, muito bom. Se Ele te reprovar, aceite. Porque toda reprovação do Senhor não é porque Ele te detesta, é porque Ele quer te acolher. E tudo aquilo que não é dele na sua vida, Ele vai reprovar. Se você chegar diante dele orgulhoso, Ele vai reprovar o seu orgulho, mas Ele vai acolher você. Se você chegar diante dele em pecado, Ele recebe você, mas rejeita o pecado. Ele nos separa. Ele nos separa de tudo aquilo que não produz a nossa vida. De tudo aquilo que não produz a nossa alegria. Confie na aprovação do Senhor. Confie na reprovação do Senhor. Elas são para o nosso bem. Terceira coisa, o Senhor é estável emocionalmente. Deus não muda. Ele não vai te tratar mal agora e 5 minutos depois te tratar bem. Deus é constante. Aquilo que Deus odiava no passado, Ele ainda odeia hoje. E Ele sempre vai odiar. Aquilo que Deus amava, Ele ainda ama e Ele vai continuar amando. O Senhor não muda. Olha, essa é a coisa mais doce no Senhor para mim. Constante. O Senhor é constante. O Senhor é fiel. Eu mudo, eu vario, eu oscilo, mas Deus é fiel. E todas as vezes que eu me chegar diante dele, Ele vai me abraçar com uma fidelidade sem fim. Todo o resto vai ficar gritando para fora, mas dentro dele, eu estarei seguro. Ele não vai mudar. Você já louvou a Deus por isso? Ele não vai mudar. Os homens mudam, Deus não muda. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para mudar de ideia. Nisso ele é diferente de nós e por isso nós podemos louvá-lo. E por último, em provações, em momentos de dificuldade, quando a sua saúde estiver abalada, quando o seu bolso estiver furado, quando o seu cartão estiver estourado, confie no Senhor. Agarre-se nele, peça sabedoria e peça suprimento para o céu. O Senhor é fiel em nos suprir e Ele vai cuidar de nós. Há dias difíceis e dias piores. Deus estará lá e o justo não vai mendigar o pão. Irmãos, isso não é promessa vazia. Dê o seu dinheiro para a igreja e Deus vai te devolver. Aqui vocês não vão ouvir isso de nós. A gente te promete dias difíceis, não te promete dias fáceis. Mas a gente promete suprimento.
o Senhor vai te suprir. O Senhor vai cuidar de você. Seja por meio de um milagre, seja por meio dos irmãos, seja por meio da igreja. A igreja supre os irmãos, a igreja ajuda. Ninguém aqui está nadando na bufa, mas a gente está conseguindo se ajudar. Um problema, vamos junto, vamos tentar resolver. Abra o seu coração e confie, a gente vai junto. Vai ter dia difícil e vai ter dia pior. E em todos eles, a imutabilidade do caráter de Deus nos garante. Ele é nosso supridor. Quando não tiver de onde tirar, o céu vai abrir e o lençol cheio de bicho vai descer. E ele vai falar para você, mata e come. Aí você vai falar assim, eu nunca comi isso. Eu falo, não, come, filho. É melhor comer um pouco do que morrer de fome. Eu falo, Senhor, é um porco que tem? É um porco que eu vou comer. É um polvo? É um tubarão? É o quê? É gafanhoto e mel? O maior profeta do Novo Testamento, aquele que abriu a porta do reino para as pessoas pregando arrependimento, comia gafanhoto e mel. Gafanhoto é horrível. Eu não sei que gosto gafanhoto tem, mas Deus supriu ele com o quê? Gafanhoto e mel. E ele estava saudável e feliz, cumprindo com o seu propósito. E você, que está comendo aí comida chique, não está tão satisfeito quanto João Batista estava vivendo num deserto, comendo gafanhoto com mel. Você está lutando por uma riqueza na terra, está lutando por um nome entre os homens. João Batista não lutou por isso, e ainda assim, a gente fala mais de João Batista do que vai falar de você. Consegue perceber isso? Porque ele estava perto de Deus. Deus disse para ele quem ele era. Ele estava estável, ele estava seguro, ele tinha uma identidade e Deus o supria. Eu sei que pode parecer estranho o rumo que a mensagem tomou, mas nós precisamos conhecer o Senhor. Se nós não temos intimidade com Deus, irmãos, tudo na nossa vida será fraco. Você não vai ter vontade de trabalhar, você não vai ter vontade de cuidar da sua família, você não vai ter vontade de reunir, você não vai ter vontade de cuidar do seu cachorro, você não vai ter vontade de nada. Porque nós estamos sedentos de Deus. Nós temos sede de Deus. Então a música que o pessoal canta muito aí é quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, né? O problema é que nós já tocamos em Deus. Já teve um dia na nossa vida em que Deus falou conosco. E você nunca mais quer outra coisa. Não tem nada que vai te dar prazer igual Deus. E aí você fica rodando em volta que nem uma galinha sem cabeça, procurando alguma coisa. Se eu trabalhar mais. Se eu tiver uma família maior. Se eu tiver mais periquito. Se eu tiver mais não sei o quê. Não é nada disso. Nada disso consegue suprir o buraco que é a glória de Deus na sua vida. Eu sempre lembro daquele hino. Que gozo e paz tenho ao passar um instante em oração. Irmãos, aquele momento que você orou e que você entrou, sabe? Você rasgou o céu, você botou a cabeça lá para cima e viu o pé de Deus no trono. Você falou, nossa, que pé lindo! Aquilo te basta o resto do dia. Se você não tem comunhão com Deus, se você não sabe quem você é, você está sempre instável, está sempre inseguro. É a comunhão com Deus que define quem você é. Amém? Esse era o nosso sentimento para essa manhã. Encorajar os irmãos a viver uma vida de verdade. Com Deus. Largar a preguiça. Largar a indolência. Desligar o celular um pouco. Você não precisa estar em 700 grupos de notícias de política do seu bairro. Você não precisa seguir 3.000 contas no Instagram. Você não precisa gastar 20 horas por dia enchendo a sua cabeça de informações que não produzem a glória de Deus em você. Um instante em oração muda tudo. E você sabe disso. O diabo está te tentando a viver longe desse lugar e você está caindo. Acorda! Acorda! Toda essa carência que você sente não vai ser suprida por mim, por uma outra liderança ou por ninguém. É só a presença de Deus, é só a glória de Deus que pode satisfazer você. Deixa Deus dizer quem você é. Entra na presença dEle. Viva na presença dEle. Você nunca vai ser tão feliz como quando Deus aprovar você. Mas está caindo tudo. Deus está em pé.
E eu também estou, porque Ele me sustenta. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, queremos te louvar, Senhor, por esse momento em que o Senhor quer nos abraçar, nos receber. O Senhor é carinhoso, o Senhor é gentil, o Senhor é bom, o Senhor nos afaga, o Senhor nos protege, o Senhor nos garante, o Senhor nos supre, o Senhor está ao nosso redor, o Senhor está no trono e nós estamos no trono contigo. Nada pode nos atingir, nada pode nos roubar de ti. Senhor, nós estamos seguros na tua mão. O Senhor é bom, Senhor. Inunda o nosso coração com essa bondade. Oh, nós precisamos da sua bondade, Senhor. Senhor, se nós estamos distantes de ti, chama-nos de volta. Vem nos receber para ti mesmo. Nos abraça, Senhor. Nos abraça, Senhor. Senhor, queremos nos inspirar em ti. O Senhor é o nosso modelo. Não há ninguém que nós queremos agradar além de ti. O Senhor é bom, o Senhor é justo. Supre as nossas carências, Senhor. Estende-nos a tua mão que foi ferida por nós, mas que hoje está curada e pode nos curar também. Oh, Senhor, cuida das nossas finanças, cuida da nossa saúde, cuida daquilo que nós amamos, cuida da tua igreja. Desperta o nosso espírito, Senhor. Senhor, nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Tudo vem de ti, Senhor. O nosso choro desesperado, porque tudo vem de ti. Não podemos obter nada por nós mesmos, Senhor. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa origem. Nós olhamos para ti, Senhor, e clamamos: desce do teu trono e nos recebe, Senhor. Oh, Senhor, nos envolve com o teu amor. Acende o nosso coração. Senhor Jesus, acende o nosso coração de paixão pela palavra, de amor pelo Senhor. Derrama o teu espírito de devoção sobre nós. Senhor, nos dá fome e sede de justiça. Nos dá fome e sede de justiça, Senhor. O que nós te pedimos não é para nossa glória, não é para nós esbanjarmos, mas é para que o Senhor seja famoso e conhecido nessa cidade. E em torno de nós as pessoas digam: ali está o Senhor verdadeiramente está com eles. Derrama sobre nós o teu Espírito. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.